Bem, então nós vamos agora olhar um pouquinho mais o viés do autodescobrimento, no sentido do autoconhecimento, da reforma íntima, do quanto que a gente se modificando e a gente entendendo como se dá o desenvolvimento psicológico da psique, quanto isso pode nos ajudar na nossa relação com os nossos filhos, para que a gente possa realmente, tanto a gente crescer no processo, porque é um crescimento do espírito que pratica, que se dispõe à maternidade, a gente falou do quanto é difícil, do quanto tem de responsabilidade, mas a gente sabe também dos frutos que a gente colhe quando a gente encara a maternidade, a paternidade, do quanto que isso nos transforma, do quanto que isso é meio de evolução, do quanto que simplesmente se a gente só tivesse feito isso na vida, a gente já teria valido a pena a nossa reencarnação. Então a gente também tem que olhar para o nosso lado, assim, ficando felizes com a gente, porque a gente sabe que não é simples, é uma doação. A partir do momento que a gente se propõe a ser mãe e pai, a nossa vida já sofre uma mudança, né? Uma alternância, a gente já não é mais só a gente. E de fato, muitas vezes, a gente vive nossa vida por eles, nesse sentido positivo de altruísmo, de amor, de dedicação, de doação mesmo. Então, quando a gente compreende como funciona, isso nos ajuda, facilita um pouco o nosso trabalho, porque às vezes a gente fica em dúvida como agir, como funciona. Então, é interessante a gente saber um pouco desse mecanismo ou desse equipamento que a gente é enquanto encarnado, né, ser humano. Então vamos pensar um pouquinho a respeito do processo inteiro, do ciclo da vida, né? De quando a gente chega na Terra, do momento que a gente reencarna, até quando a gente termina uma etapa. Porque cada vez que a gente vem para cá, a gente cria uma personalidade. O espírito é sempre um. O espírito, em essência, é ele, é quem ele foi criado, é quem ele é enquanto espírito. Mas quando a gente vem para a Terra, a gente se veste com uma personalidade que vai nos ajudar a transitar, a lidar com a experiência que a gente aceita naquele momento. Então não adianta eu trazer uma personalidade de uma religiosa que eu fui para aplicar ela hoje numa mulher dinâmica que é artista, não sei das quantas. Então, para cada vinda nossa, a gente precisa vestir uma vestimenta que caiba no papel principal que eu vou desempenhar, no contexto onde eu vivo, no momento histórico onde eu estou presente. Por isso que a gente desenvolve uma personalidade que é uma versão nossa, é uma versão que a gente cria, a gente adapta para viver aquela vida. Então, cada vez que a gente vem, a gente constrói uma personalidade nova. A gente reformula o nosso ego, que é o nosso centro da consciência, que é quem eu vou chamar de eu. O ego, ele vai nascendo conforme a gente vai entrando na reencarnação. E como eu esqueço do passado do meu espírito, e eu tenho a sensação que a vida é única, a não ser que eu seja um médium, que tenha essa noção plena do outro lado, e que a gente lembre das vidas passadas, senão eu vou viver muito com a sensação de que a minha vida é essa. Porque é isso que eu vejo, é isso que eu sinto, é isso que eu lembro. Então a gente se identifica muito com esse ego que foi formado nessa vida, com essa personalidade. E a gente acha que a gente é quem a gente está. A gente se identifica com esse ego. Por isso que se a gente não tiver uma vigilância, a gente vive, age, pensa como se só essa vida existisse. Então, ego, na verdade, é igual eu. É sinônimo de eu. Quando eu uso a palavra eu estou me referindo a quem eu conheço hoje. Eu não sei da minha vida passada, eu não tenho acesso. Eu me descrevo como eu me vejo hoje. E eu chamo isso de eu. Mas esse eu que eu chamo nada mais é do que a versão atual de quem eu sou. De fato, eu não sou só esse eu que eu me chamo. Eu sou um eu muito maior, muito mais amplo, muito mais complexo. Eu carrego muito mais coisas que estão guardadas lá no meu inconsciente, mas que fazem parte do eu total. Então, na psicologia, a gente chama de ego essa pessoa que eu me defino. O meu eu é quem eu acho que eu sou. É quem eu me enxergo sendo, isso é o ego. E a gente chama de self o ser total, que inclui esse ego. Mas que não é só esse eu de hoje. É toda a minha
construção espiritual de espírito, é o ser total, é o espírito. O self seria então o eu espiritual. O ego seria o eu material, o eu que se refere a esta vida, é quem eu acho que eu sou. É a parte central da consciência, é quem eu tenho consciência de quem eu sou, mas eu inconscientemente sou muito mais do que aquilo que eu sou capaz de me ver. Mas vamos lá, vamos pensar então no desenvolvimento da vida, nessa formação desse ego, na formação dessa personalidade. Eu já falei um pouquinho da parte da gestação. Então, quando a mulher está grávida, o bebê está imerso no seu ventre, está lá na sua barriga, e esse bebê, ele já tem uma psique. É o espírito que volta, ele já tem. Só que essa psique, ela é inconsciente. O bebê ainda não sabe, o bebê não é capaz de pensar, eu sou um bebê que estou na barriga da minha mãe. Ele não sabe onde ele está. Ele não é capaz de definir com consciência o que está acontecendo. Ele só sente vida. Ele sente. De uma forma passiva, ele recebe os estímulos. Então, ele não tem consciência de si. Ele está imerso no inconsciente. Psiquicamente falando, é o inconsciente que está ali. Só que esse inconsciente sente, capta, percebe, recebe. E ele está sendo registrado. Então, o bebê no meu ventre está registrando no seu inconsciente tudo aquilo que lhe chega. Se a mãe sente alguma coisa, o bebê percebe, o bebê capta. Ele registra no inconsciente dele. Então, lembra que eu falei que ele é como se ele fosse uma extensão, uma continuidade, ele é um pedaço da mãe? Então, aquilo que a mãe sente é registrado, aquilo que a mãe crê, aquilo que a mãe percebe, tudo que é somatizado, tudo aquilo que chega em termos de vibração, em termos de emoção, que chega ao meu bebê, ele registra no inconsciente dele, vai fazer parte da história dele. Olha que interessante, o meu filho me carrega. O meu filho me carrega, um pedaço do que eu vivi, ele achou que é ele. Está lá guardado no inconsciente dele como história dele. Por isso que eu falei para a gente retirar as mamães e levar para o Monte dos Elfos, para que ela só sinta alegria, para que ela só viva feliz, para que nada a atormente. Porque a gente vai garantir que no inconsciente do filho só terão esses bons registros de harmonia. Mas como a gente está num grau de evolução, não adianta me levar para o Monte dos Elfos. Porque lá eu vou me irritar se tiver uva e não tiver morango. Aonde eu tiver, eu vou... Não adianta, porque isso está dentro de mim. Eu posso achar que o chefe dos elfos gosta mais da outra grávida do que de mim. Pronto, já criei um registro. Então não adianta. Isso é ser humano. Então, mamães, acalmem o coração. Porque Deus permitiu que a gente, nesse grau de evolução, gerasse. Então Ele sabe o que Ele está fazendo. Está tudo bem, faz parte disso. Está tudo em ordem. Não dá para esperar. Até porque o bebê que eu recebo, ele traz os conflitos dele. Então, não adianta também, ainda que eu não gerasse o meu, ele carrega. Então, estamos todos no mesmo barco. Faz parte, mas a gente conhecendo mais, a gente consegue ir aprimorando. E assim a gente vai evoluindo a humanidade como raça, como ser humano que somos, né? Então, a criança está lá mergulhada no ventre, ela está com esse inconsciente sendo registrado. Quando ela sai, a gente dá à luz à criança, ela continua ainda assim, por um tempo, ela ainda continua vivendo de forma inconsciente. Então, ainda no primeiro ano de vida, ela ainda tem esse inconsciente sendo captado, ele vai recebendo todas as vivências do ambiente e ele vai registrando como experiências dele. Porque são experiências dele, ele está imerso naquele ambiente, ele faz parte daquilo. Ele gerou a família que ele precisa, que ele merece, que é necessária. Então ele vai vivendo esse primeiro ano de novo, armazenando no seu inconsciente todas as percepções, ele vai captando isso. E aí a partir de um aninho ele começa a fazer a diferenciação. Aí a consciência começa, essas experiências soltas, elas começam a se juntar e começa a formar, dentro desse mar do inconsciente, começa a formar uma pequena ilha.
que vai ser o centro da consciência, que vai ser o ego, que é o que a gente chama da consciência. O eu começa a se formar. Aí lá em torno dos 2 a 3 aninhos, ele começa a falar eu. Ele para de falar e se referir a ele na terceira pessoa, que é como ele escuta as pessoas falarem dele. Ele fala através dele, o bebê quer, o fulano quer. E de repente ele começa a falar eu. E aí parece que ele descobriu a América. Porque daí a gente acha que ele está sendo egoísta. Mas na verdade ele está experimentando o que é o eu. Então ele fala assim, isso é meu. E a gente fala, não fala assim. Não é para ficar, é do amiguinho também. Mas ele não está falando disso. Ele está só se apropriando de uma coisa que ele descobriu, que ele pode falar meu. Ele pode falar, eu quero, isso é meu. Agora sou eu. Ele está experimentando um poder novo, gente. Ele descobre um superpoder, que ele pode falar que ele é diferente do outro. E que ele escolhe coisa que o outro não escolheu. E que o que é dele não é do outro. Ele está diferenciando. É lindo de ver isso acontecendo. Não tem ainda moralidade, como a gente acha, que está sendo egoísta, porque agora tudo é dele. Deixa ele falar. E a gente já pode ir trazendo também isso é seu. Como aquilo é do seu irmão. Tá vendo? Você não é o único, mas você é importante. Como isso é da mamãe. Então tá tudo em ordem. Cada um tem a sua história. Cada um é um indivíduo. E tá ok. Só que eu preciso entender que eu não sou único. Eu sou único em personalidade, em individualidade, mas eu não estou sozinho no universo. Do mesmo jeito que eu sou único, o outro é única, a outra é única, e todos somos únicos vivendo em coletivo. E essa primeira fase, e aí a gente vai desenvolvendo. A gente costuma falar que tem as primeiras fases, né? A primeira infância, depois a segunda infância, depois a pré-adolescência, depois a adolescência, depois a juventude, depois a fase adulta, e depois a passagem do meio, e depois a fase da velhice. A gente vai fazendo etapas. Cada vez que a gente transpõe uma etapa, algo morre e algo nasce. E normalmente a gente vai observar isso em sonhos. A gente começa a sonhar com certas coisas sendo quebradas, mortes, não é premonição. É psicologicamente falando, é final de alguma coisa para renascimento. A gente começa a sonhar que está grávida, aquele sonho que eu tive não era literal. Isso era um sonho de um projeto que eu tinha em mente, não tinha nada a ver com a gestação em si. Para mim aquilo era uma referência totalmente diferente, mas é que eu uso para a maternidade porque cabe. Mas a gente começa a fazer essas mudanças de fase. E no desenvolvimento, quando a gente fala, enquanto eu estou me desenvolvendo, é até a minha juventude. Aí chega o momento que eu faço a primeira quebra importante da minha vida, que é eu deixo a etapa da família, no sentido psicológico, e inicio a minha própria história, que vai formar uma nova família. Esse momento é um momento muito importante. A partir daí é como se a gente falasse assim, pronto, o que tinha que formar já formou, agora ele vai experimentar o equipamento que ele fez. Então, fazendo de uma linguagem bem simples para a gente entender, é como se eu ficasse anos construindo um carro, e eu é que construo o carro. Eu faço primeiro a parte de dentro, depois a parte de fora, depois a parte elétrica, e eu vou construindo. Pronto, o carro está pronto, tá. Agora vai ser motorista. Agora você vai ser motorista, você vai andar com o carro, você vai ver como que é lidar com o carro, como é que é viver em sociedade com esse carro. Agora você vai praticar o que você foi formando. Primeiro a gente forma, depois a gente vive, e depois vai ter uma outra quebra importante lá no meio da vida, de 35 a 45 anos, porque cada um é um, em que a gente vai validar o que a gente experimentou e vai pôr em ordem e falar, bom, agora vamos ver o que de fato na minha vivência eu achei que é interessante, o que eu vou rever, o que eu vou fazer mais, o que eu não fiz e vou fazer. A gente constrói uma nova fase de vida que vai durar ainda mais um tantão até a velhice chegar. Então a gente faz uma formação, a gente sai, vive, o ego está se estruturando no máximo, porque eu estou vivendo, estou experimentando, estou testando o que minha mãe falou que não dava certo, eu estou seguindo o que meu pai falou que dava certo para ver se dá, eu estou conquistando o mundo, estou me fortalecendo, ego. Quando eu começo na passagem do meio,
é como se eu falasse, pronto, agora o ego não está com toda essa bola, agora eu vi que tem algo além, é o transcendente, é o espírito que começa a ser necessitado. A partir daí, eu começo a buscar coisas que estão além dessa conquista material. E aí eu vou viver mais o período da minha vida, mais funções transcendentes. Eu vou me dedicar mais para o que está além da matéria, para aquilo que é metafísico. Então, em linhas gerais, é assim que a gente se desenvolve. É esse o plano. Falando em termos de formação, até mais ou menos 6, 8 anos de idade, a criança vive mergulhada no universo da mãe. Ah, mas ele não está com a mãe. Mas existe sempre uma figura materna por perto. Pode ser simbolizada, pode ser utilizada na figura de uma tia, de uma avó, da professora. Por isso que eu falei que não dá para a gente escolher. Não dá para pôr pausa e falar, não venha me utilizar como modelo do materno. Se eu convivo com ele, eu sou referência para ele. Então a criança, ela vai mergulhada no universo materno, que não necessariamente é só a mãe que é referência. Ele vai mergulhado nesse ambiente materno, ele vai desenvolver a sua versão de materno. Ele está construindo a mãe interna, para que um dia a mãe de fora possa sair e ele vai conseguir do mesmo jeito se orientar como se a mãe estivesse próxima. Porque a mãe está próxima, está dentro dele. Então a mãe se tornou desnecessária porque na verdade ela foi internalizada. Significa que essa pessoa agora é inteira no que se refere à mãe, ao materno. Ela não precisa da bengala mãe para orientá-la. Ela agora tem a sua própria mãe internalizada. E essa mãe que ela traz internamente faz o papel, faz as vezes da mãe que esteve fora. Então, se eu tenho já meus 30 anos e eu preciso da minha mãe aqui fora, significa que a minha mãe interna não se desenvolveu como precisava, como deveria. Eu ainda não tenho internamente uma mãe para fazer as vezes de mãe para mim. Eu preciso da mãe fora. Significa que esse processo deu algum conflito no processo. Eu não consegui fazer o que o plano natural tinha planejado. Então, uma vez que eu desenvolvo a minha mãe interna, eu vou sendo capaz de fazer na minha vida para mim mesma a maternagem, naquilo que eu preciso, e para os meus filhos e para os meus amigos eu também consigo exercer a função materna, eu consigo cuidar do outro, porque eu desenvolvi, eu aprendi, é como se eu tivesse aprendido. Eu estruturei internamente o que um dia minha mãe me mostrou externamente. Eu agora sou capaz de agir como um dia minha mãe me ofereceu, eu tenho para dar. Não importa se essa criança que se desenvolve é menina ou menino, porque todos trazemos o materno em nós, tanto faz. E a gente vê, às vezes, um pai e uma mãe, o pai tem muito mais o materno do que a mãe. E aí a gente já imagina como foi o desenvolvimento do materno do pai e como foi o desenvolvimento do materno da mãe. Mas às vezes é o próprio espírito que já traz também muito disso. Não foi simplesmente a formação dessa vida que fez com que eu tivesse esse tipo de materno dentro de mim. Às vezes eu já trago isso de outras vidas, né? Mas então esse período é importante, essa conexão com o materno, que é nos trazido na forma, também não precisa ser só da mulher. Às vezes eu estou desenvolvendo o meu elemento materno a partir da minha relação com meu pai, que consegue me maternar, que consegue aplicar a maternagem comigo. Ele é um homem, ele é um pai, mas naquele momento ele exerce a função de materno. Então eu também desenvolvo o meu complexo materno, inclusive com a convivência com o meu pai no que ele traz de materno. Então, durante esses primeiros anos de vida, todos os lugares onde eu estiver, principalmente eu estou estruturando o meu lado materno, que depois vai cuidar da natureza, vai amparar uma pessoa que sofre, vai acolher alguém que está em dor. Para o resto da vida eu vou usar essa mãe interna. Outra coisa que costuma acontecer, quando também não é bem estruturada, eu não tenho essa mãe interna. Se eu me separo da minha mãe exterior,
e eu preciso de uma mãe exterior, o que eu vou fazer? Colocar alguém no lugar dela. E uma coisa que a gente costuma ver muito é quem entra no lugar da mãe, a esposa, por exemplo, no caso dos homens. A gente sempre vai trazer alguém para nos fazer a maternagem, porque eu não tenho ainda internamente, não sou capaz de ser autônomo nesse ponto. Mas quando tudo dá certo, essa criança já se estruturou em termos de maternagem e ela vai poder passar para a segunda fase. A segunda fase, que é a partir daí e até os seus 14, 16 anos, a presença do pai é mais relevante, porque agora ela vai desenvolver o pai interno. Ela vai estruturar a si mesma em tudo aquilo que o pai, o elemento pai, não a pessoa física pai, mas o elemento pai é capaz de oferecer. E ela vai fazer de novo isso baseando nas relações, inclusive do lado paterno da mãe, por exemplo. A mãe traz um pai dentro dela, e esse pai dentro dela pode ajudar inclusive a estruturar o pai do filho que ela está ajudando a desenvolver. Todas as figuras que passarem pela vida dela, que conviverem com ela, ela vai emprestar o paterno dessas figuras, porque ela está estruturando a sua própria versão de elemento paterno. Então, nesses momentos, é importante que ela conviva com pessoas que lhe ofereçam uma estrutura interessante de paterno, de elemento paterno. O tempo passa e depois a gente entra na fase adulta. Essa quebra é uma daquelas quebras que eu disse que é muito importante, que é quando o jovem, ele passa a ser um adulto. Quando ele passa a ser um adulto, ele precisa, antes de se comprometer com a maternidade, com a paternidade, quer dizer, antes dele já entrar formando uma família como referência, ele precisa experimentar primeiro, ele precisa sair dirigindo antes de entrar numa corrida, fazendo aquela analogia do carro. Então ele ficou construindo um carro para ele participar, por exemplo, de uma competição de carro, tá? Mas antes dele, ele não pode terminar de fazer o carro e sentar para fazer a competição. Ele precisa treinar a andar com o carro, se apropriar do que é ter um carro, saber lidar com as diversidades do carro, conseguir se relacionar com o carro. Pronto, agora eu estou adulto nessa função. Quer dizer, eu sei viver como adulto por mim mesmo. Então agora eu posso me comprometer com um coletivo, agora eu posso entrar na pista e junto com outros fazer o passeio, a competição, seja lá que eu venho fazer. Então agora que eu já sei ser adulto sozinho, eu sei dirigir meu carro, eu sei dirigir minha vida, eu posso fazer a próxima passagem, que é, agora eu posso me relacionar com o outro, porque eu não vou transferir. Porque se eu não faço esse período de apropriação do adulto que eu sou, por mim mesmo, e eu pulo, por exemplo, como a gente fazia antes, os jovens já não fazem mais isso, mas como a gente fazia antes, que a gente sai do pai e a gente casa e entra no casamento, e não tem esse período em que eu sou eu antes de ser uma formadora de uma nova família. É muito fácil, psicologicamente, você transferir. E aí você vai, antes era o pai que fazia, agora é o marido que passa a fazer. E eu entro em algumas situações como filha do meu marido, e às vezes ele é filho da mãe, que ele me põe no lugar da mãe, e a gente faz uma miscelânea. Dificilmente a gente se coloca como dois adultos, indivíduos que se relacionam. Muitas vezes a gente fica fazendo troca de papéis. Às vezes eu sou criança falando com ele, né? E às vezes ele também é criança falando comigo como quem espera uma bronca da mãe. E a gente mistura esses papéis, a gente sai do papel de dois adultos que se relacionam. Então por isso que é importante a gente passar por um período em que a gente consegue ser adulto. O que significa ser adulto? Sou responsável por mim. O que significa ser adulto? Sou capaz de tomar boas decisões equilibradas. Sou capaz de saber os ambientes que eu frequento, os amigos que eu tenho, o que eu quero da minha vida. Tenho um bom planejamento financeiro, ainda que eu não consiga me sustentar, mas eu já sei quanto eu gasto, eu sei o que eu preciso, eu sei o que eu quero fazer da minha vida. Enfim, eu já tenho autonomia suficiente para começar a ensaiar os primeiros passos para a vida.
Eu não vou depender de alguém que me fale o que eu tenho que fazer, de alguém que banque a minha vida, de alguém que me ensine alguma coisa. Eu já tenho suficientemente capacidade para eu me virar. E o que eu não sei, eu vou correr atrás, o que eu preciso, eu vou conseguir fazer. Aí sim eu posso começar um relacionamento dentro de um outro contexto. Saio da minha família e passo a formar uma nova família. Então, a pergunta é: quantos de nós adultos somos de fato adultos? Quantos de nós a gente tem aspectos de adulto nisso, isso, mas ainda somos crianças naquilo? Isso é autodescobrimento. É a gente ter coragem de olhar para a gente e falar: nossa, olha, nesse caso eu sou filha do meu marido, quando eu preciso que ele me deixe fazer tal coisa. Quando eu fico tentando convencer ele que eu preciso daquilo, não é o filho tentando falar com o pai, para que o pai aceite e deixe. Como que eu estou nessa hora? Como uma criança. E quantas vezes o marido vem numa situação de que quer colinho da mamãe, porque precisa disso, você não faz, né? Quantos anos tem esse marido quando vem e precisa desse colinho da mamãe? Então, isso é um passo para o autodescobrimento. Quando eu sou adulto? Quando eu sou criança? Em que situações que eu me pego não conseguindo dar conta de mim mesmo? Preciso desenvolver isso. Significa simplesmente que essa área, esse aspecto do meu lado emocional ficou parado em algum momento. Deu algum problema lá, deu tilt. Eu não fui capaz no desenvolvimento de preparar a mim mesmo nisso. Deve ter dado algum conflito, deve ter sido alguma mudança brusca na minha vida, deve ter dado algum problema que me paralisou. Então esse aspecto emocional meu está parado lá. Então quando a gente entra nessa jornada para dentro da gente, a gente vai achar assim: nossa, nesse ponto, gente, eu tenho 6 anos de idade. Naquele ponto, nossa, eu sou uma adolescente de 14. E nesse outro ponto eu já tenho a idade que eu tenho. A gente vai vendo isso nos sonhos. Nos sonhos a gente se vê agindo de um jeito, agindo do outro. Tudo isso são dicas para a gente conseguir se conhecer. Aí muitas vezes eu me pego sendo amiguinha do meu filho, porque agora nós estamos os dois na adolescência. Eu tenho 15, ele também. Daqui a pouco eu quero viver o que ele vive junto com ele. E eu não tenho 15, só que emocionalmente muitas vezes eu posso me sentir com 15. Ou às vezes eu estou brigando de igual para igual com meu filho de 8. E nós estamos discutindo. Se eu pudesse filmar e observar de fora, eu falaria: nossa, que mico. Olha eu disputando com ele para ver quem tem razão. Quantos anos você tem? Isso é a gente se descobrir. E tudo bem. Olha que beleza, pelo menos eu já detectei que esse assunto, aquele tema, essa situação, eu percebo que ali eu ainda estou parada em algum ponto do meu desenvolvimento. E agora eu tenho chance de voltar lá e de resgatar. O que é que ficou faltando para mim lá? Eu posso, porque sou adulta, agora ser a mãe da minha criança. Eu não preciso que alguém venha me fazer maternagem, eu não preciso de um pai que venha me autorizar. Eu sou capaz de fazer isso comigo mesma. E aí eu trago de volta, eu atualizo. Eu pego aquela criança que ficou parada esperando a mãe, porque a mãe saiu e a filha sentiu que não tinha mãe, e eu falo: agora eu que vou ser sua mãe. Eu trago ela para o momento atual. Então, se a gente pudesse fazer uma avaliação, graças a Deus que a gente não existe isso ainda, uma avaliação de ver qual é a sua idade emocional, a gente falaria assim: porque talvez nenhum de nós tenhamos emocionalmente a idade do nosso corpício. Talvez a gente aqui é um monte de crianças conversando, os adolescentes por meio de nós. E se eu não mergulhar em mim para elaborar isso, é lógico que eu vou transferir para a minha relação com os meus filhos. E daqui a pouco eu estou disputando com a minha filha, pondo a mesma roupa que a minha filha, achando lindo. O que eu estou vivendo através dela? Quantos anos eu tenho? Que papel que eu estou executando aqui? E depois chega a última fase, que é a melhor de todas, que é quando a gente entra lá, depois dos 65 anos, em que a gente pode agora desfrutar. Deveria poder, né? A gente deveria poder, porque nós estamos assim desincumbidos das grandes missões. Agora a gente vai, como função psicológica, compartilhar nossa sabedoria. Aqui nasce
dentro de nós o arquétipo do velho sábio ou da velha sábia. Menopausa indica que a velha sábia vai nascer. E a gente fala, credo, sai de perto de mim, né? Não quero menopausa, não quero velha sábia, eu quero ser jovem. A gente tem dificuldade de aceitar. O nascimento da velha sábia, do velho sábio, é aquele que agora vai compartilhar as experiências, que vai contar história para os netos, que vai orientar outras pessoas, que vai aconselhar, funções de conselheiros. É isso que agora nos cabe. Voltando lá para as tribos, era assim que acontecia. Existia um valor enorme para essa figura. Ela era a figura de referência do coletivo. Mas não era uma figura que estava aqui embaixo querendo poder. Era uma figura que estava acima. Ela queria simplesmente compartilhar, orientar. Agora é esse momento nosso. Mas existe esse valor para essa velhice na nossa sociedade? Não. Por isso que ninguém quer ficar velho. Por isso que a gente fica disputando para continuar sendo mais jovem. Por isso que a gente ainda quer ficar onde os mais jovens estão. Porque não existe essa compreensão importante dessa fase da vida. Então, quando a gente fala dessas 3 fases principais de formação, que é o que nos interessa enquanto pais, dessas 3 importantes áreas, a gente vai ver que enquanto nós estamos desenvolvendo o materno, a gente costuma falar que a mãe, ela pega a criança e ela faz assim, ó. Isso aqui é bem mãe, não é? Aconchega. Quando eu faço isso, o que eu transfiro para o meu filho? Segurança. A minha mamãe está me protegendo, daqui ninguém me tira. Quando o filho está com medo, leva um susto, o que ele faz? Corre para o colo da mãe, né? Assim, eu lembro de eu correndo e se salta, né? Se dá um pulo para o colo da mãe. Como quem diz assim, pronto, aqui eu estou protegido, o bicho-papão não me pega, né? Aqui nada me abala. Então esse colo da mãe é isso, é proteção, é sentir-se seguro, é ser alimentado, é o afeto, é a emoção, é o cuidado, é o acolhimento, é a sensibilidade, a empatia, a família, lar. Tudo isso são valores que englobam o materno. Tudo isso eu vou desenvolver na minha relação com o materno, que passar pela minha vida. E eu vou descobrindo que eu sou um indivíduo. Eu vou me separando da minha mãe, porque até ali eu estava integrada nela. Então, enquanto eu estou respirando, mergulhada nesse ambiente materno, tudo isso está sendo desenvolvido em mim. Porque quando eu me sinto seguro, eu me relaciono com a vida futura com segurança. Eu sou uma pessoa segura, significa que eu me senti seguro na minha primeira infância. Se eu não me sentir segura na minha primeira infância, eu vou tender a desenvolver uma personalidade insegura. Então, tudo isso que eu tenho na medida certa, eu levo para frente como bem resolvido. Eu vou lidar bem com a emoção. Por que eu vou lidar bem com a emoção quando eu for adulto? Porque a minha emoção foi bem lidada quando eu era criança. Eu não tive conflito nessa parte. Eu vou poder acolher os outros, porque eu fui acolhida, eu estou suprida. Então, quando eu supro essas questões do materno, eu desenvolvo isso no meu filho, ele vai carregar isso para a vida. E quando a gente fala de paterno, paternidade, no começo eu vou me sentir eu. Quando eu estou com a minha mãe, eu me separo dela e eu viro eu. 2, 3 aninhos eu viro eu. Quando eu entro na fase da paternidade, eu começo a me relacionar com a escolinha. O outro, a alteridade passa a existir na minha vida. E o que o paterno, o elemento paterno vai desenvolver nos filhos? É a ação. Você vai aprender a se defender, a se colocar, você vai explorar, você vai conquistar, você vai saber se orientar, se organizar, você vai se autoafirmar. Tem a ver com profissões, com habilidades, com talentos, tem a ver com sociedade, com o mundo. Aí volta, quando a criança vem e se joga no colo da mãe, a mãe faz E quando a criança vem e se joga no colo do pai, o pai faz e joga a criança para cima. E a mãe faz assim, ai meu Deus, não faça isso. É preciso que o pai faça isso. Porque do mesmo jeito que a mãe fala, vem aqui que eu te protejo, o pai fala, vai que você dá conta. Se joga, se arrisca, você consegue. Senão ela vai ser a pessoa que no futuro vai viver sempre precisando de alguém para protegê-la. O pai faz com que a gente acredite que a gente é capaz. Aí a gente vai conquistar o mundo.
Eu vou ser o que eu quiser, porque o meu pai me deu autoridade para isso. O meu pai acreditou em mim. Eu vi no olhar do meu pai que ele falou, você sabe, vai lá, conquista o mundo, explora. Vai. Esse é o elemento paterno. Está vendo como é bonito o equilíbrio? Não importa se é mãe ou se é pai. Importa que tenha as duas coisas. Que a criança sinta que ela está num ambiente que acolhe, mas que estimula. Que protege, mas que confia. Que fala, vem para cá, mas fala, vai para lá também. E nisso a gente vai formando o mundo de dentro e o mundo de fora. A gente vai se relacionando com o mundo seguro aqui dentro e confiante lá fora. Não é perfeito o plano de Deus? Era para ser certinho, né? Basta que a gente tenha um pouco de consciência disso, que a gente perceba que a mãe não tente roubar o lugar do pai, no sentido de não deixar o pai fazer essa paternagem, de estimular. Que o pai também não tente engolir a mãe, no sentido de você protege demais e acabe arriscando a criança no momento que ela ainda não está pronta para ser arriscada. Precisa que isso faça uma comunhão para que isso funcione do jeito que foi planejado. Aí sim eu estou pronto, na fase adulta, eu consigo trazer em mim a autonomia, a responsabilidade, a ética, o altruísmo, a autoconfiança, a independência, respeito, boas relações, educação financeira, livre-arbítrio. Tudo isso aí vai estar na medida, porque tudo isso aí vai me fazer viver bem lá fora. E eu carrego isso porque foi uma miscelânea do que eu adquiri no mundo que eu fiquei imerso, materno e paterno. Juntando isso, a gente consegue formar as principais características para a gente ficar bem, para a gente ser feliz, para a gente conquistar o que merece ser conquistado. Mas a gente volta lá na nossa conversa do começo. E quando os pais que somos estamos misturados com os filhos? Por exemplo, essa menininha é uma menininha que na internet é super conhecida porque a mãe dela fica pegando foto de artista e depois faz uma roupa igualzinho, tira foto e publica. Olha que né, hobby gostoso. Então, eu pergunto, quem queria estar vestida igual a atriz? É a filha? Não. Eu acho que a filha não ia querer estar com sobretudo, né? Eu acho que a filha está gostando de pôr uma roupa bem confortável, bem gostosa, né? Para poder se movimentar. Mas a filha vai acabar gostando, porque a gente acaba gostando de tudo. Tudo que é hábito a gente acaba gostando, mesmo quando a princípio seja um absurdo. A ponto da gente gostar até de apanhar. Não, ninguém gosta de apanhar. Vicia. E você vai sair de um relacionamento abusivo e vai cair em outro. Porque você acredita que isso é se relacionar. A gente acostuma com tudo. Então, provavelmente, essa criança vai crescer e daqui a pouco ela vai fazer por conta própria, porque ela está internalizando. Ela está internalizando o que está sendo oferecido. E daqui a pouco ela própria vai começar a se posicionar para o mundo como a mãe tantas vezes fez ela experimentar. Então, por isso que o Jung fala que o maior fardo que a criança carrega é a vida não vivida de seus pais. É quando eu projeto neles aquilo que eu gostaria de ter feito, não dei conta de fazer e agora eu faço através dos filhos. Por isso que quando Jung foi perguntado, Jung, você escreveu uma prateleira inteira de livros. Quando que você vai escrever sobre criança? Aí ele falou, tá bom, vocês falam tanto que eu vou escrever. Ele escreveu um livro desse tamanho de criança, só para não falar que não tem. E por que ele disse? Porque criança não tem problema, ele falava. Quem tem problema são os pais. Então é aquela história, a gente leva o filho para fazer terapia e a terapeuta fala assim, muito obrigada, agora deixa o filho embora, fica você. E aí você fala, tá bom. Né? Estava achando que o problema não era eu, tudo bem. Por isso, porque eles estão crescendo imersos no nosso mundo, no nosso contexto. Então, alguns alertas para que a gente saia daqui com alguns grilos, porque eu sempre gosto de deixar grilo. Aí o Jorge fala que onde eu vou ninguém me chama pela segunda vez, porque sai todo mundo grilado, ninguém quer escutar grilo, né? Mas fazer o quê, gente? Cada um, né, com a sua linha. Alguns pontos para a gente pensar, para que a gente se toque se tiver isso acontecendo. Por exemplo, sabe quando a gente se coloca nesse jeito? Em que a gente, já tem umas risadinhas aparecendo, né? Que a gente assim,
Nossa, eu não tenho vida. Aquela história que eu falei de que eu não comprei nenhuma roupa para mim esse ano para comprar para o meu filho. O filho não quer esse peso. Então, olha, as mártires acabam não sendo nem boas mães e nem boas companheiras. Porque é um preço muito grande, muito alto para ser pago. Ser santa, a mulher santa do lar, é um preço que ela vai cobrar dos outros. Lembra da história dos 5 papéis? Quando cai esse manto de protetora, quer dizer, os filhos foram para a faculdade, fizeram a vida, e ela olha e fala, e agora? O que sobra? A mulher se vê obrigada a perguntar quem é ela de fato e o que ela deseja para a sua vida. Mas a gente não precisa esperar chegar aí. A gente pode continuar tendo vida enquanto a gente é mãe. A gente pode cuidar do filho e de si mesma. Dá para fazer isso. Dá para eu ajudar meus filhos a correrem atrás dos sonhos dele e ao mesmo tempo eu continuar correndo atrás do meu sonho. Dá para eu estimular meus filhos a se cuidarem enquanto eu também me cuido. Dá para ajudar meus filhos a conquistarem as coisas que eles querem enquanto eu conquisto as minhas também. Não precisa abrir mão. Eu não preciso ser mártir, porque não existe. Esse mártir, ele é falso. É muito pesado o preço. Não é por amor essa doação, porque depois eu cobro. Sabe como que eu cobro? Eu cobro assim. Eu cobro quando os filhos exigem quando os pais exigem que os filhos os amem, considerando o sacrifício que fizeram para os educar, as renúncias que se impuseram a fim de que fossem felizes. Esse não é um sentimento de amor, porém de retribuição. Sabe quando a mãe fica contando os dias, aí você liga para ela e fala, nossa mãe, quanto tempo? Faz 14 dias. Aí você pergunta assim, poxa, mas o telefone toca daqui para aí, mas toca daí para cá também, né? Mas não, a obrigação é dos filhos virem ver os pais. E se o filho não vai, a mãe não faz nada, mas fica lá contando, né? Põe no caderninho para saber o que você fez, o que você não fez. Aí fala assim, meu irmão foi viajar, mãe, ele foi, e aí como ele tá? Ele tá bem, porque ele liga para mim os dias que ele tá viajando. Tipo assim, você esquece que eu existo, né? Todas essas mensagens subliminares é cobrança. Nas entrelinhas tem assim, não pense que foi de graça todas as coisas que eu fiz ao longo da sua vida, não. Agora eu quero continuar fazendo parte dela. Né? Agora eu quero que você continue lembrando de mim, me atendendo. Então não funciona, eu preciso ter a minha vida, senão eu vou cobrar que o outro viva um pedaço da dele por mim, como um dia eu deixei de viver a minha, para que ele vivesse a dele. Isso é uma coisa que eu fiz, em nenhum momento eu deixei claro para eles. Em nenhum momento eu falei para o meu bebê que chega, olha bebê, eu vou parar de trabalhar um tempo, mas depois a gente conversa disso, tá bom? A gente não fala isso. A gente se doa, como tem que se doar? Como um dia a gente recebeu, porque eu também fui filha. Então, cuidado com essas transações que não são transparentes, que a gente faz e depois manda a conta, né? Outra situação que a gente vê muito nos dias atuais, porque nós estamos também numa transição, a família moderna se reestrutura hoje. As demandas, o consumo, o custo de vida está altíssimo, não dá só para o marido trabalhar como era arcaicamente, né? Em termos de arquétipo, isso veio vindo. Desde as cavernas, quem ia ganhar o sustento era o provedor, era quem enfrentava as feras, né? E a gente tem esses ancestrais instalados. Por milhões de anos nós fizemos isso. É recente o aparecimento da mulher como figura também de igual para igual com o homem. Então nós estamos começando a olhar para isso, mas não está bem resolvido isso ainda. É difícil a gente trazer o equilíbrio e a harmonia para essa hora. Difícil a gente não cair em algum exagero. Ou exagera abrindo mão de si mesma e depois vai cobrar, ou exagera não abrindo mão de si mesma, mas se tornando individualista nessa competição que existe hoje, para ver quem se empodera mais. Essa palavra, né, empoderamento, que está na moda. E o Jung fala que onde há poder não há amor. O Jung fala que o oposto do amor não é nem o ódio, que a gente já sabia que não era, e nem a tal da indiferença que a gente costuma dizer. Sabe o que é? É o poder.
onde Jung fala, onde tem amor não cabe o poder. Porque o poder significa eu domino, eu mando, eu submeto. E aí ele fala, onde tem amor não cabe o poder. E aonde o poder predomina, não tem como existir amor. Então essa história de empoderamento, cuidado com isso. A última coisa que a gente quer é mais gente poderosa no mundo. Faz muito estrago o poder, porque o poder traz nele o orgulho, o egoísmo. Não é poder que a gente precisa. A gente precisa de gente que é autoridade. É bem diferente ser autoridade. A autoridade é quem se responsabiliza pelo cuidado do outro. É bem diferente de quem tem o poder sobre o outro. Eu inverto. Jesus falou, aquele que quiser ser o maior, seja o menor, sirva. Quem está em função da autoridade é quem mais é o servidor de todo mundo que vem abaixo dele, porque ele é responsável. E a gente gosta da hierarquia porque a gente acha que pronto, agora eu cheguei aqui, ninguém mais me interessa, todo mundo mais me serve, só isso. Agora todo mundo vai olhar para mim e vai fazer o que eu quiser. Isso não é ser autoridade, isso é ser criança poderosa. É você pegar um trono, subir, sem ter maturidade para estar lá. Então, outro alerta para a gente não se deixar envolver e engolir por essa corrida de igualdade que pode pôr a perder a maternidade no processo. E a mesma coisa vale para o pai, que às vezes a pretexto de falar, não, mas eu tenho que ganhar dinheiro, vai ganhar dinheiro que nem o cavaleiro preso na armadura, do livro que a gente falou ontem, e ele deixa a família para trás porque ele tem que ganhar dinheiro. Aí ele fica a vida inteira ganhando dinheiro, ganha todo o dinheiro do mundo e não vê os filhos crescerem. E perde a relação com a família no processo. Então essa questão hoje, que muitas vezes é mais uma questão egóica, é um ego querendo aparecer, querendo se diferenciar dos outros, querendo ter títulos, poder, nome, dinheiro, fama, beleza, é muito mais uma questão egóica do que uma necessidade da sociedade atual. Então esse é um outro alerta que a gente precisa, quem vai olhar para a família precisa parar para pensar. Lembra que nós começamos hoje falando sobre a missão da maternidade e da paternidade. Então a gente chega na individuação. A individuação que o Jung traz, a Joana de Ângeles também fala, é justamente a gente olhar para a gente enquanto indivíduo, para o filho enquanto indivíduo. Eu nem preciso que ele venha me satisfazer naquilo que eu não fui capaz de fazer, nem preciso que ele viva através de mim ou eu viva através dele. Somos dois indivíduos. Então, tornar-se individuado, na linguagem junguiana, é tornar-se um ser único. Na medida em que, por individualidade, entre aspas, entendemos nossa singularidade mais íntima, última e incomparável. Significa também que nos tornamos o nosso próprio si mesmo. Podemos traduzir individuação como tornar-se si mesmo ou realizar-se do si mesmo. Eu ser quem eu sou, nem quem minha mãe quis que eu fosse, nem quem eu vou ser para a sociedade me aceitar, nem o que está na moda, nem o que ganha dinheiro, é quem eu sou. Isso é ser individuar. Eu preciso ser quem eu sou e o meu filho precisa ser quem ele é, quem Deus o criou. Tirando projeções, expectativas, necessidades que não são necessárias, que são supérfluas, cultura, moda. O ego nessa hora não pode ser o cerne da escolha, porque ele vai querer se destacar na sociedade terrena. E às vezes eu me perco de mim mesma. Eu nego a minha natureza, porque a minha natureza não teria fama, não ganharia dinheiro. Eu deixo de ser quem eu sou, para poder ter um destaque na sociedade que é passageira, que é transitória. E eu gosto dessa foto, porque para mim ela representa muito o que a gente vive hoje. Quando a gente quer falar sobre os super-heróis que estão retornando, percebe que ninguém quer ser Robin, né? Todo mundo só quer ser Batman. Não importa que cor de Batman eu sou, que poder eu tenha, mas eu quero ser Batman. Ninguém quer ser Robin. E aí, o que é ser indivíduo? É aceitar, se eu sou Robin, eu amo ser Robin. Eu sou Robin com muito orgulho, com muito valor, com muita alegria. É ter coragem de ser Robin numa sociedade que fala que só Batman é que é legal. E observa que nessas últimas versões da Marvel e da DC, não tem Robin, gente. Sumiram com o Robin, porque o Robin é funcionário. A gente só quer os patrão, né? A gente só quer ser aqui, ó. O Robin é ajudante do Batman. Sumiram com o Robin.
Não tem ajudante, só tem figura principal. Que mensagem que está passando? Que não vale você estar em segundo. Só é legal se você está em primeiro. E a gente hoje está, a palavra que predomina, exclusivo. Você quer ir para um hotel que é exclusivo? Você quer uma roupa que é exclusiva? Você quer pôr o seu nome na bolsa, porque daí ela fica exclusiva? Por que eu preciso ser tanto exclusivo? Porque eu preciso ser Batman, a gente troca de roupa. Eu preciso ser o primeiro lugar. Quem que quer isso? O ego. Não é o self. O espírito escolhe o que é bom para o espírito evoluir, não para a sociedade aplaudir. Então é isso, é a gente voltar para a nossa natureza e deixar as crianças também voltarem para a natureza deles. Se realmente amarmos nossos filhos, a melhor coisa que podemos fazer por eles é nos individuarmos o mais possível, pois isso os torna livres para fazerem o mesmo. Eu sou quem eu sou, eu me permito ser quem eu sou e eu te libero para você ser quem você é, filho. E eu te amo, só. Eu te amo. E eu estou junto com você, eu te dou o suporte que você precisar. A gente vai fazer o seu processo juntos. O seu processo, não um pedaço do meu através de você. Essa é a melhor coisa que a gente pode fazer para os nossos filhos hoje. É o melhor foco, por isso que eu preciso me descobrir. Para eu identificar o que eu estou amarrando com a vida dos meus filhos. Então, para a gente finalizar, a Joana de Ângeles fala que a constelação familiar recorda o equilíbrio que vige no universo. Os astros menores giram atraídos pela força dos maiores. No caso específico das estrelas, planetas, satélites, asteroides. Agora veja que bonito que é o equilíbrio. Todos têm sua função, seu lugar. Um não é engolido pelo outro. Esse conjunto é harmônico, mas ele não deixa de ser conjunto. Ele não forma uma amálgama que se mistura tudo que já não sabe mais o que é estrela, o que é planeta. Ainda que exista ordem hierárquica, é uma ordem que respeita cada parte. Não é uma ordem que diz que você só é bom se você juntar em mim ou se você for igual a mim. Existe diferença, existe organização. Isso põe aqui, aquele é de lá, você é de um jeito, eu sou do outro, e está tudo bem. Todos são importantes. Todos os lugares são valorosos. Não existe um juízo de valores que prioriza em termos de o que é mais bonito, maior, mais rico, mais... Isso quem faz é ego, essa coisa de classificação. Quando a gente fala de self, nada disso importa. Importa a experiência que você está tendo no lugar em que você está. E você tem experiência aqui, lá em cima, do lado de um outro, tanto faz. Então, quando a gente pensa aí nessas estrelas, nesses astros, a gente se dá conta de que os astros formam um sistema, não se amalgamam. Eles não viram um amálgama. Eles não viram uma coisa que está fundida um no outro, que merge uma coisa na outra, não. Eles formam um sistema, cada um no seu lugar. A força de atração é que os mantém unidos. Olha que bonito. Não é ameaça, não é chantagem, não é cobrança. É uma força que nos atrai. Eu gosto de estar com a minha mãe. Me faz prazer a companhia do meu filho. É uma força que nos atrai. Não é necessidade, não é carência, não é codependência. Cada astro tem sua importância, seu valor, seu lugar, sua ordem, sua função, sua finalidade, sua vida própria. Cada constelação deve ser um mapa de orientação. E quando a gente faz essa família, a gente lê, Joana, é tão lindo esse texto, porque ela diz que quando a gente faz essa constelação como ela deve ser, a gente vira referência para outros. Sabe quando antigamente que a gente se movimentava olhando as constelações? A gente vira referência para outros viajores do caminho, que se espelham, que se orientam, que se norteiam por aquele sistema que nós estamos sendo. E assim a gente vai influenciando na sociedade. E aí a gente começa falando que se a família se desagrega, a sociedade predomina o egoísmo. E se uma família se agrega desse jeito sistêmico, bonito, em que cada um é importante sendo quem é, o que a gente não gera para a sociedade? O oposto. O amor, a organização, o respeito, o valor.
A melhor coisa que a gente pode fazer por esse mundo é a gente cuidar dessa nossa família, para que a gente seja mesmo uma referência no lugar onde a gente vive. Então, resumindo, a família, os pais são esse ambiente primeiro onde os filhos são imersos. Tudo começa com a função lá materna e paterna. Lembrando um pouquinho que eu não devo projetar nos filhos aquilo que é meu. A gente saber diferenciar uma coisa da outra. A minha história é minha, não é dele. Eu não preciso transferir para ele o que cabe a mim. Muita conversa, diálogo, a gente não falou disso, mas isso é base da relação. Que a gente não tenha distância dos filhos, que a gente possa abrir-se com os filhos, voltar atrás, pedir desculpa, pedir para pensar, não sei, filho, você é tão inteligente que você me desconcertou, já não sei mais se o que eu acredito é o que eu acredito, então dá um tempo, depois eu volto. Ouvir empaticamente, respeitar a opinião do filho. E quando dá para fazer, por que não fazer? Eu desenvolvo autonomia quando eu ouço e valorizo a opinião do meu filho. E a gente jamais entrar em disputa como se a gente fosse criança. Valorizar essa alteridade, essa autoridade que a gente tem com os nossos filhos. Que a gente vigie para se ver. Olha eu sendo criança que nem ele. Olha eu querendo ser moderninho e ser amiguinho do meu filho, deixando de ser mãe para ser amiga. Então, porque a gente se lembre que a gente não está à altura deles e não tem que estar, porque nós somos autoridade. A gente é aquela primeira imagem, protege os filhos, a gente ajuda a formar os filhos. Então, nós encerramos com esse slide e a gente faz agora uma oração para a gente fechar nossas reflexões. Vamos então agradecer a Deus e a Jesus por tantos ensinos que eles têm nos oferecido através de tantas áreas de conhecimento na Terra, em especial pelas mensagens que o Cristo nos trouxe e que Allan Kardec nos ofereceu, e também por esses benfeitores da vida, por esses espíritos amorosos que nos ajudam, nos inspiram e nos orientam. Vamos pedir para que eles continuem nos abençoando, protegendo, enquanto família em especial, fazendo de nós que somos pais instrumentos de crescimento, de progresso na vida dos nossos filhos, mas que também nós sejamos atendidos nas nossas fragilidades, para que eles também, esses nossos benfeitores, nos ajudem no nosso próprio caminho de autodescobrimento, de autoamor, de autoiluminação, para que, sendo indivíduos, filhos de Deus, como somos de fato, possamos também liberar nossos filhos para que eles possam crescer para Deus, crescer para a vida e evoluir enquanto seres espirituais que são. Que Deus nos abençoe, proteja, guarde a família, proteja o nosso lar, ajuda-nos a formar ali um templo onde a gente é protegido, inspirado, acompanhado. Abençoe nossa sociedade, nosso planeta, aos benfeitores do mundo, as almas sofridas, as consciências que estão perdidas. Cuida de cada alma, Jesus. Esteja sempre com todos nós, Deus, nosso Pai. Que assim seja. Obrigada, gente. Até uma próxima, se Deus quiser.